Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Via Láctea, continuar falando sobre a Via Láctea, falamos na aula passada também. Nascimento e morte das estrelas, só que aqui é a parte 2 da aula, a segunda parte. Ok? Nós vamos fazer uma breve introdução e nós vamos falar do nascimento, vida e morte das estrelas, certo? Que é o ponto crucial da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Bom, toda a informação que temos das estrelas é obtida através da luz que recebemos dela. Tanto é que os objetos que nós utilizamos para observar as estrelas são os objetos que vão captar a luz, a grande maioria deles. Certo? A não ser que sejam objetos que tratam aí de ondas, como raio-x, como uma onda de infravermelho. Certo? Mas aquilo que nós observamos as estrelas chegam em forma de luz para a gente. Então, quando você aponta um instrumento para o céu, como um telescópio, uma luneta, por exemplo, e você faz a observação desses astros, o que você está observando é a luz que vai emanar deles. Seja a sua luz própria, que é o caso das estrelas, ou seja, a luz refletida de outros sistemas, a luz refletida de alguma estrela, como nós conseguimos observar os planetas e a própria Lua. A Lua nós observamos aí a olho nu, não precisa de um instrumento específico para isso, e nós observamos a Lua justamente porque ela reflete a luz do Sol, certo? Então toda a informação que nós recebemos é em forma de luz. Então a luz nos fornece informações sobre brilho, sobre a cor, sobre a composição química, sobre a temperatura, a densidade, a estrutura interna também. Veja só, até a estrutura interna ela chega aqui em forma de luz para a gente e muitas outras coisas. Então, na imagem aqui nós temos, estamos observando aí algumas estrelas, e essas estrelas nós observamos, o que chega dela para a gente é a luz. Ok? Bom, ao observarmos o céu noturno, isso a olho nu, podemos perceber que as estrelas são fontes de luz, certo? Muito mais fracas do que o Sol, porque o Sol é a estrela que está mais próxima da gente. Quando a gente fala mais fraco do que o Sol, isso é em relação à Terra, ok? Porque existem no céu, no universo, estrelas que são maiores e mais brilhantes do que o nosso Sol. Mas em relação à Terra, como o Sol está mais próximo, então a luz de maior intensidade que nós recebemos é o Sol. Certo? Bom, então nós conseguimos perceber durante a noite essas estrelas, que são fontes de luz, que para a gente da Terra são mais fracas do que o nosso Sol, e que apresentam brilhos e cores aparentes, diferentes entre si, aparentemente diferentes entre si. Tá, ok? Então, quando nós olhamos para o céu à noite, nós conseguimos perceber que tem estrelas menores, estrelas maiores, quanto ao brilho, estrelas que são mais brilhosas, que são menos brilhosas, certo? Algumas estrelas que pode ter coloração diferente, Se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos perceber que tem algumas estrelas que até a coloração é um pouco diferente das outras. Okay? Então tudo isso a gente consegue perceber a olho nu e também através dos instrumentos de observação. Ok? Porém, o brilho observado dessas estrelas depende também da luminosidade emitida por elas, pelas estrelas. Enquanto a luminosidade é a quantidade de energia que a estrela emite, certo? Isso por unidade de tempo, o brilho é exatamente a luminosidade por unidade de área, tá ok? Então luminosidade, certo? Que é energia, certo? Que a estrela que é a quantidade de energia que a estrela vai emitir, por unidade de tempo, energia, energia da estrela por tempo. O brilho vai ser a luminosidade pela área, tá ok? Bom, através dessas observações, lá no século II, certo, ainda com Hiparco, ele dividiu o brilho das estrelas numa escala, tá certo?
E isso que nós chamamos de magnitude das estrelas, certo? Bom, então a magnitude absoluta dessa escala, certo? É a medida de brilho de um objeto, né, astronômico. Teria, se tivesse uma distância fixa de 32,6 anos-luz, certo? Aqui da Terra, né, o 10 parsec, certo? Sem absorção interestelar. Então, aquilo que seria observado, ok? A aparente, certo? É uma forma de brilho, de medir, é uma forma de se medir, né? O brilho das estrelas, né? De um disco a partir do nosso planeta, ok? Então nós temos aqui uma escala de magnitude que vai do menos 4,5, né? Até o 11. Né? Lembrando que quanto menor, né? Maior é essa estrela. Como por exemplo Vênus. Vênus à noite, aqui para a Terra, é a estrela que mais brilha em relação à Terra. A estrela, a maior estrela, a mais forte, né? Até porque Vênus tem toda uma particularidade. Vênus é o planeta, né, próximo ao Sol, próximo à Terra, desculpa. Então, o segundo planeta, chamado planeta irmão, aparentemente tem o mesmo tamanho ou muito próximo do que a Terra. E Vênus tem a particularidade de ter uma densidade, não é, na sua atmosfera muito grande, né? Mas uma atmosfera que tem uma densidade muito grande, certo? E Vênus é todo coberto por nuvens, e essas nuvens têm um grande poder de refletir a luz do Sol. Certo? Então por isso que Vênus tem toda essa particularidade, não é, dentre os planetas que estão mais próximos da Terra, né? E ela consegue aí refletir uma quantidade de luz muito grande. Por isso que Vênus é a nossa estrela, né? Em relação à Terra, a estrela mais brilhante, ok? Então ele tem uma magnitude de menos 4,5, ok? A segunda estrela que nós vamos observar aqui na Terra, que também consegue se destacar, é Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, certo? E também está próximo da Terra, certo? Nós temos ainda Marte, aí vem Júpiter, né? Então, pela imensidão que Júpiter é, e também por estar próximo, né, relativamente próximo, né, daqui da Terra, então Júpiter ele também se destaca. Então ele é uma magnitude menos 2. Okay? Aí tem a Sirius. Sirius é a estrela. A estrela é uma estrela que vem de um outro sistema, certo? De uma outra constelação, né? A gente consegue observar no céu. Então Sirius é uma estrela muito brilhante, ok? Então ele de fato, daquilo que a gente olha no céu, daqueles que são mais brilhantes, é o único que é estrela mesmo, não é planeta ou outro sistema, né? Do grupo mais brilhante é a Sirius, né? Okay? Aí tem a Vega, né? A Vega vai ser a nossa referência, que é o 0. Aí tem Spica, que é o 1. Aí tem as demais, né? Vai de 2, 3 até chegar ao 11, tá certo? Então, o 2, por exemplo, magnitude 2, ele é 2,5 vezes mais fraca do que Spica, certo? Que é de magnitude 1, né? O de 3, ele é 6,3 vezes mais fraca do que Spica, né? Do que é de magnitude 1 e por aí vai, certo? Então essa escala de magnitude ela vai diminuindo, né? Ok? Até chegar ao 11 aí, ok? Então é basicamente dessa forma que a gente consegue perceber aí a magnitude, né? E essa tabela que foi aí criada por Hiparco lá no século II, né? Antes de Cristo, tá certo? Bom, quanto à espectroscopia. O que é a espectroscopia? Essa espectroscopia é uma forma de a gente conseguir saber quais são os elementos que tem em um planeta, né, ou em uma determinada estrela, apenas com um brilho, né, apenas com a informação em forma de luz que chega aqui. Certo? Então, a espectroscopia é a análise do espectro de luz visível ou não. Certo? Isto é, toda radiação, certo, a partir de ondas de rádio, certo, a ondas gama, né? Ao analisar a luz que nos chega de um objeto celeste, depois da difração, certo? Linhas de emissão e linhas de absorção são observadas, certo? Então,
nós temos a luz, por exemplo, luz do Sol, como a imagem que está mostrando. Essa luz ela vai passar por decomposição e vai formar um espectro. A luz do Sol, quando passa ali pelas gotículas de água que estão na atmosfera, por exemplo, ela vai formar o arco-íris. Esse é um processo de decomposição da luz, certo? É basicamente isso é que se faz. Então a luz ela chega, né, desses astros, né, aí celestes, passa por um processo semelhante, processo de decomposição, e vai formar as linhas de absorção e de emissão, ok? Então ela vai formar ali o que seria basicamente um padrão, certo? Vai formar o que seria um padrão. E esse padrão ele vai ser comparado com padrões de elementos que tem aqui na Terra, certo? Então, seria basicamente assim, ó. Então, as linhas de emissão, certo? São as linhas de cores de fundo preto, emitida pelos objetos observados, certo? Quanto às linhas de absorção, são as linhas pretas no fundo iridescente, né? Portanto, as cores absorvidas podem ser atravessadas pela luz, certo? Então seria basicamente isso. Nós temos a luz de um determinado meio, por exemplo, um corpo opaco e quente, uma lâmpada, né, incandescente, vai passar por uma rede de difração e vai fazer um espectro que nós chamamos de espectro contínuo. A luz branca, o espectro contínuo. Nós temos um gás quente. Esse gás quente ele vai emanar luz, emanar aí uma quantidade, certo, de luz e calor. Vai passar pela rede de difração e ele vai formar um espectro, né, de emissão, ok? Como é que a gente vai saber que gás é esse? Muito simples. Compara-se por processos semelhantes que foram feitos com os gases conhecidos na Terra e vê qual é aquele que vai bater igualzinho com esse espectro de emissão. Com isso, certo? Você vai lá fazer, né, eles vão lá fazer, os astrônomos fazem a comparação e vão ver qual é que é igual, que é semelhante a esse. Quando ele encontra aquele que é semelhante, ele consegue saber que gás é esse. Tá certo? Consegue saber que gás. Se for um gás metano, por exemplo, certo? Um gás metano. Então ele vai passar pelo espectro e vai formar um espectro, né? Vai passar pela rede de difração ou pelo prisma, né? E vai formar aí o espectro de emissão. Então, com esse espectro de emissão, semelhante ao que tem aqui na Terra, né? Pegou-se o gás metano aqui na Terra e tem esse espectro. Então, quando ele pega a luz que vem de um determinado sistema, pode ser de um planeta, por exemplo, né? A luz que é refletida de um planeta, vai passar pelo espectro e vai conseguir ver lá se é o mesmo espectro. Se for o mesmo espectro, quer dizer que naquele planeta tem metano. Tá, ok? Quando for um gás frio, um gás que ele não consegue emitir uma luz, certo? O que é que vai fazer? Vai iluminar esse gás. Então pega-se a luz branca, que é o espectro contínuo, e joga nesse gás. O que é que vai acontecer? Tem um espectro contínuo de emissão. Percebam o seguinte, que nós temos aqui o mesmo gás, porque as linhas do espectro eles são as mesmas. Certo? Então eu tenho um espectro contínuo por trás, mas eu tenho o espectro de emissão, né? As linhas sendo retiradas. Né? Então percebam que eu tenho a mesma configuração de linhas. Então também é uma forma de saber que tipo de elemento é aquele. Certo? Então já se tem uma ideia aqui na Terra, já se tem uma escala aqui na Terra dos elementos que já passaram pelo processo da espectroscopia. Então já se tem um mapa desses elementos e só se faz as comparações daquilo que chega. Tá, ok? Então, o estudo da espectroscopia é um dos estudos mais importantes que tem para a astronomia, porque a partir daí a gente consegue ver, perceber e ter ideia dos elementos que tem em outros planetas. Né? Como é que eles sabem que uma das luas de Júpiter tem água, por exemplo? É por conta do estudo de espectroscopia, da luz que chega dessa estrela, né? dessa lua até aqui na Terra. Né? Certo? Então, fazendo essa comparação, sabe que lá tem água.
Bom, então nós temos aqui, ó, a classificação espectral usada atualmente foi desenvolvida no Observatório de Harvard nos Estados Unidos no início do século XX. Então nós temos aqui, ó os elementos, ó, hidrogênio, né, hélio, carbono, hélio, ferro, cálcio, né, a determinadas temperaturas. Então nós temos esse mapazinho aqui que é só para fazer as comparações, certo? Então já se tem um mapa, faz as comparações para ver os elementos que tem lá, ok? Então a luz chega, pega-se a classificação espectral e faz a comparação, ok? Bom, nascimento, vida e morte das estrelas. As estrelas passam por estágios semelhantes aos seres vivos. Elas nascem, vivem e morrem. Como a vida de uma estrela é muito longa, fica difícil ver as mudanças que ocorrem nelas. Porém, examinando cuidadosamente os cosmos, né, os astrônomos conseguem observar estrelas nos diferentes estágios de sua vida. Okay? Então as estrelas, assim como tudo na natureza, têm um ciclo. Elas vão nascer, elas vão, né, viver, chegar, né, numa fase de uma estrela nova a uma estrela velha, e dali ela vai morrer. Né? Então as estrelas elas vão nascer, certo, de imensas nuvens moleculares, tá certo, que são imensas, imersas, né, em nebulosas gasosas existentes na galáxia. Então essas nebulosas gasosas, que são esses aglomerados aí de gás e de poeira, ali que nós vamos ter o nascimento dessas estrelas. Né? São feitas de hidrogênio e hélio, ok? Que devido à força gravitacional vão concentrando matéria e ficando cada vez mais densa, formando glóbulos que acabam colapsando, dando origem a estrelas, certo? Dando origem a uma estrela. Esse processo acontece em centenas de milhares de anos. Okay? Então, nessas nebulosas, esse aglomerado de gases, tá certo? E outros componentes, eles vão se concentrando graças à ação da gravidade. Vão se concentrando e vão colapsando, né? Vão formando ali, como se trata desses gases, existem ali nas moléculas desses gases uma grande quantidade de fusões nucleares e com isso vão se formando as estrelas, certo? Então aqui nós temos as nebulosas, né? Isso aqui é uma nebulosa que é uma nebulosa berçário de estrelas, né? Chamada nebulosa de Carina, tá ok? E ali nós temos um dos pilares de criação de estrelas. Né? Então são imagens que elas são coloridas, logicamente, né? Feito isso em computador, né? essa coloração, mas acredita-se que seja dessa forma justamente por conta da observação que chega. Né? Então é feita as observações, faz o estudo espectral e nós temos ali basicamente saber qual é a coloração aí desses elementos. Certo? Mas o certo é que esse aqui é um berçário de estrelas. Então as estrelas aqui tem uma certa quantidade de gases, né, dentro dessas nebulosas. Esses gases eles vão se concentrando, vão colapsando. Uma grande quantidade de reações nucleares vão acontecendo até no momento em que nós temos o nascimento da estrela. Certo? Antes do nascimento da estrela, certo? Quando ela ainda está colapsando, ela é denominada de protoestrela. Protoestrela, protótipo de estrela, certo? Ela ainda não tem uma maturidade para ser uma estrela, certo? Ela ainda está em formação, então ela é chamada uma protoestrela, certo? Nesse estágio, à medida que ocorre a contração gravitacional, a temperatura e a pressão aumentam exorbitantemente, até atingirem um ponto em que se iniciam as reações termonucleares no centro, né? As reações de fusão nuclear. Criando uma pressão para fora que contrabalança a força gravitacional e produz o equilíbrio hidrostático, certo? Que vai cessar o colapso. Né? Então vai cessar o colapso, então ali nós já temos a estrela pronta. Né? Então ela deixa de ser uma protoestrela para ser uma estrela. Né? Após seu nascimento, a estrela passa por várias fases de queima nucleares, né, que são as reações nucleares. Na primeira dela, a estrela entra na sequência principal do diagrama HR. Nós vamos falar
em aulas que é esse HR, onde se mantém por lá 90% da sua vida, consumindo no seu interior o hidrogênio que, através das reações de fusão nuclear, vai lentamente sendo transformado, né, em hélio numa situação de equilíbrio hidrostático. Ok? Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.